Boa noite a todos. Aqui quem fala, como vocês sabem, é o professor Guilherme Santoro Gestenberger. Sou o coordenador de projetos aqui da Septem Cápulos, o maior centro de aperfeiçoamento profissional do Brasil. Hoje já estamos com mais de 7.000 assinantes, membros, em todos os estados do Brasil, mais de 20 países. Nós temos uma grande honra de contar com o professor Vladimir Novaes. O professor Vladimir possui doutorado em psicologia, mestrado em psicologia, especialização em direito penal e criminologia complexa. Além de ser advogado, né, formado em direito, tem uma segunda titulação, é administrador de empresas, é professor universitário do Centro Universitário IBMR, professor também da Uninasal, ou seja, um advogado atuante que trabalha na área penal e, ao mesmo tempo, é um docente ativo, né, nessa mesma área. E hoje nós teremos o professor, vai ministrar o nosso curso de Tribunal do Júri na prática. Professor, muito obrigado por aceitar o convite, muito feliz pelo seu aceite. Passo a palavra ao senhor. Muito obrigado aí, professor Guilherme, pela apresentação. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, nessa nossa aula inaugural do Tribunal do Júri. Eu acho que nós, como professores, docentes, né, advogados da área, né, sempre uma honra para a gente atravessar um pouco a questão da graduação, né, de instituições de ensino, para que a gente possa aprimorar dentro de cursos, né, preparatórios, né, e eu acredito, né, que o CEPTEI é um dos pioneiros, aí, com certeza, abraçando aí a advocacia, né, e principalmente trazendo aí para os nossos alunos aprimoramento contínuo aí em diversas áreas. Eu acredito, espero, né, poder, de alguma forma, contribuir aí com vocês com relação ao Tribunal do Júri, né, efetivamente, dentro das nossas aulas. E hoje aí a gente vai falar um pouquinho, né, fazer uma breve introdução aí desses aspectos, né. Então, de novo, muito obrigado, professor Guilherme, né, ao Septem, pela essa oportunidade de estar aqui presente com vocês, né, com os alunos de vocês, né, e é uma grande honra para mim. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, professor. Então, hoje teremos a sua aula inaugural. O senhor pode começar quando se sentir mais à vontade. Não, está ótimo. Bom, então, dando início, né, essa nossa aula inaugural, só queria deixar aí, eu vou passar, tem uns slides que eu preparei, né, com alguns tópicos que a gente vai trabalhar hoje, né, e se tiver alguma pergunta, né, eu peço até que vocês coloquem aí no chat. Eles têm acesso ao chat, não tem, Guilherme? Tem acesso ao chat. E aí, ao final, né, eu vou tirando, né, a gente vai aí ter um tempo, né, para tirar essas dúvidas de vocês aí em relação à apresentação ou alguma outra dúvida a respeito aí dessa nossa temática. Pode ser assim? Então, beleza, gente. Bom, fazendo um breve início, né, deixa eu já começar a compartilhar aqui meu slide, aí a gente já começa a conversar. Aí vocês até me dizem aí se está ok para vocês. Conseguem visualizar? Está perfeito. Perfeito. Bom, como o professor Guilherme falou, né, a nossa temática aqui do nosso trabalho, né, do desenvolvimento dessas aulas, desse curso, né, trazido aí pelo CEP, é trabalhar um pouco com vocês sobre a importância do Tribunal do Júri, né, e como é que a gente pode, de alguma forma, ajudar vocês na prática profissional. Eu acredito, né, sempre que a gente poder compartilhar esse conhecimento com vocês, logicamente, aí dentro do CEPT, né, ajudar vocês a se preparar para atuar de alguma forma aí com maior segurança, né, com excelência nesse campo tão desafiador, né, que é o Tribunal do Júri, né, até porque o Tribunal do Júri, ele vai muito além de um simples procedimento judicial, né, ele é efetivamente considerado aí um verdadeiro instituto que a gente chama aí de Instituto de Soberania Popular, né, porque efetivamente nós estamos falando de cidadãos comuns, né, participarem de alguma forma direta no julgamento específico do tribunal, né, que é para dos crimes dolosos contra a vida, seja homicídio, infanticídio, instigação ao suicídio, enfim, vários os crimes efetivamente previstos a partir do artigo 121 do Código Penal, né, e, sem dúvida, é um símbolo, né, vamos dizer assim, quase que vibrante da nossa democracia, né, a democracia participativa, não apenas no Brasil, né, mas também
em muitas poucas jurisdições, vamos dizer assim, pelo mundo, né? E atuando efetivamente nesse contexto, né, a gente diz aí que o júri é uma verdadeira, né, interseção ali de conhecimentos, né? Porque não adianta somente ter técnica jurídica. É necessário que o profissional que atue nessa área, né, o advogado, o defensor, o promotor, né, ele tem efetivamente uma oratória persuasiva, né, que ele vai ali utilizar de emoções humanas, né, e buscar efetivamente através, né, de todos os debates, né, principalmente no momento mais, vamos dizer assim, eloquentes, né, do Tribunal do Júri, que é o momento dos debates orais finais lá para os jurados, né, e buscando, logicamente, o que a gente sempre busca dentro do direito, dentro do escopo desse trabalho, buscar a justiça efetivamente dentro desse campo de atuação. Então, é justamente aí nesse ponto que vai residir esse poder, né, essa riqueza dessa instituição, né, que vai desafiar vocês, né, operadores de direito, né, e vai transcender, como eu falei, a própria técnica, né, efetivamente estrita no que a gente conhece aí dentro dos procedimentos comuns, né? E buscar, logicamente, se conectar aí com essa realidade social, né, humana, por trás de cada caso na qual vocês vão estar trabalhando. Então, o que o nosso curso vai buscar trazer para vocês, né, de forma bastante cuidadosa, estruturada, pensada, né, para buscar essa preparação dentro da atuação, né, do tribunal, né, com planejamento, com segurança, né, em todas as fases que comporta o Tribunal do Júri. Então, desde a etapa preliminar, né, que a gente chama de etapa pré-processual, né, na fase de inquérito policial, do oferecimento da denúncia, né, da decisão de pronúncia, até mesmo no momento seguinte, né, que é a fase do plenário do julgamento aí realizado pelo Conselho de Sentença. Então, a gente vai buscar aqui com vocês, né, de uma forma bastante contundente, né, logicamente trabalhando questões práticas, exemplos efetivos, né, de atuação de vocês para essa compreensão de forma plena do Tribunal do Júri e principalmente dos princípios constitucionais que regem, né, todo esse arcabouço procedimental, processual dentro do tribunal, né? Então, princípios como plenitude de defesa, né, que vai permitir a vocês uma argumentação mais ampla, jurídica, social, né, até mesmo filosófica, a soberania dos vereditos, né, que assegura o respeito restrito, né, à decisão popular, o sigilo das votações, que é também, lógico, um princípio extremamente importante, né, fundamental até mesmo pelo envolvimento que a gente tem, né, da sociedade, dos cidadãos que fazem parte do Conselho de Sentença, né, então é necessário que a gente observe esse princípio, inclusive causas de nulidade em relação à quebra desse sigilo. Então, de forma geral, esse curso vai integrar essa base sólida, né, teórica, mas também prática, dentro de uma fundamentação, dentro de um arcabouço doutrinário, jurisprudencial, né, com análise efetiva de exemplos práticos, estratégias processuais. Então, eu posso dizer a vocês que é um caminho completo, aí, pensado, né, para que advogados, operadores de direito, né, defensores, né, estudantes, possam aí dominar, de certa forma, essa particularidade relacionada ao rito do Tribunal do Júri. Então, eu convido aí vocês, né, que estão aqui presentes, né, os demais que irão assistir essa aula gravada, a se dedicarem efetivamente aí com atenção, né, e entusiasmo que esse procedimento nos causa, né, de entender efetivamente os aspectos, né, relacionados ao Tribunal do Júri, né, e mergulhar aí nesses desafios e privilégios dentro do direito penal. E, logicamente, acima de tudo, aí, o convite a vocês de exercer o que eu chamo aí de cidadania e justiça simultânea. Tá? Então, a gente vai começar a partir de agora, logicamente, de uma forma bastante resumida, né, os pontos principais que a gente vai trabalhar dentro do escopo dessas nossas aulas, para que vocês possam compreender tudo aquilo que a gente vai trabalhar nos nossos... Então, fazendo inicialmente uma introdução ao Tribunal do Júri, né, o júri é efetivamente, né, como eu falei para vocês, a mais pura expressão, né, da soberania popular, uma das instituições mais importantes, né, e simbólicas dentro do sistema jurídico. O Tribunal do Júri, como eu falei, é a mais pura expressão dessa soberania, né? Por quê? Porque o povo, diretamente, né, e consciente, né, de cidadãos comuns, né, os jurados, é que vão decidir sobre a culpa, sobre a inocência de casos graves, né? Porque quando a gente fala de crimes dolosos contra a vida, né, são crimes onde tem um impacto muito significativo, né, que é o direito à vida. Então, o Tribunal do Júri, né, ele está efetivamente ali
garantido, né, com toda a proteção constitucional. Previsão essa lá do artigo 5º, lá no inciso 38 da Constituição Federal de 88, e ali a gente vê, né, que o júri não é apenas previsto ali para obedecer a regras específicas, né, mas ele está ali previsto com princípios também fundamentais que vão abarcar, como eu falei, né, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, né, a competência mínima para julgar esses crimes. Então, para que a gente possa efetivamente entender essa importância do Tribunal do Júri, a gente precisa olhar também um pouco ali para a sua história, né? Ele é um instituto que vem desde a Grécia Antiga, né? Mas foi herdado ali, basicamente, do sistema francês, trazido, né, para o Brasil, ainda no período imperial, por influência direta aí do Código Criminal francês do século XIX, né? E desde então, né, inicialmente na época do Império, né, ele havia apenas para crimes de imprensa, né, mas foi incorporado ali, logicamente, posteriormente para crimes, né, realmente mais gravosos e crimes contra a vida, né, dolosos contra a vida. E se tornou efetivamente um órgão extremamente importante, né, como eu falei, um pilar da democracia, da cidadania, né. Então, quando a gente tem, né, um caso de homicídio, né, e aí trago vocês uma reflexão, por exemplo, numa pequena cidade, numa pequena comunidade, a gente vai observar, né, que essas decisões, que essas situações específicas, né, ela vai fazer com que haja ali, por exemplo, o envio, né, talvez desse julgamento não ocorrer naquela cidade, né? Então, efetivamente, pela preocupação relacionada à parcialidade do julgamento dessas pessoas, né, que cometeram crimes muito gravosos. Então, existem várias formalidades, várias situações específicas, né, que estão previstas no Código de Processo Penal e que vão ser base aí para vocês, logicamente, para buscar o melhor entendimento e a melhor performance, logicamente, também dentro dessa seara, dentro desse procedimento. Tá? Bom, como eu falei para vocês, existem alguns princípios constitucionais, né, dentro do Tribunal do Júri, previstos na Constituição, e aí a partir do artigo 5º, lá do inciso 38, né, a linha A, B e C, e são pilares, né, são princípios e pilares essenciais que garantem efetivamente aí a legitimidade, a justiça, a proteção dos direitos no julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Né, são eles, né, que efetivamente vão dar ali garantia, né, não só da cumprimento, né, e da possibilidade do indivíduo se defender de forma plena, né, de que efetivamente ali, né, haja, né, o comprometimento do sigilo das votações relacionados aos jurados, né, que não se burle esse sistema, né, e, logicamente, com relação à soberania dos vereditos. Né? E falando brevemente, lógico, sobre cada um deles, isso a gente vai falar dentro das aulas seguintes, né? Abordando aí de forma mais aprofundada, a gente tem o plenitude de defesa. Né? O que esse princípio traz para a gente? Quando a gente fala, a gente tem, né, dentro do procedimento comum, contraditório e ampla defesa. Né? Aqui é um pouco mais, né? O Constituinte trouxe para a gente, né, a situação do Tribunal do Júri, garantir a devida plenitude. Né? O que é efetivamente a plenitude de defesa? Né? Ou seja, o advogado que vai estar atuando ali, né, ele vai ter dentro do seu escopo de utilização de argumentos, né, de meios, o que a gente chama de metajurídicos, né, recursos logicamente admitidos em direito, inclusive fugindo, né, da questão técnica, mas utilizando aí questões da moral, da sociologia, da filosofia, da psicologia, né, logicamente não deixando a técnica jurídica por fora, né? Mas lógica técnica jurídica ela é necessária, né? Mas a plenitude de defesa ela vai garantir que o réu possa de alguma forma ali se expressar de forma mais livre, né? E ampla, buscando ali de novo convencer os jurados que são pessoas leigas, são pessoas comuns do povo. Você não está ali falando para o juiz, né, sobre argumentos da sua defesa, sobre as provas unicamente. Você está buscando ali fazer com que aquelas pessoas, né, que não têm esse conhecimento aprimorado, né, juridiquês, né, da estrutura, das técnicas, mas vocês vão estar ali, de alguma forma, buscando a íntima convicção, né, trazer para os jurados essa íntima convicção
né, de que efetivamente o seu cliente ele é inocente das acusações, ou que ele merece ali ter a sua pena reduzida, né, seja por um atenuante, né, ou qualquer outra situação que o caso mereça atenção. Né? Então, a plenitude de defesa ela vai abarcar todos esses elementos, né, e, logicamente, trazer ao advogado, ao operador de direito, a possibilidade ali de um leque maior, né, de discussão, né, para efetivamente convencer os jurados, seja ali de uma inocência, ou seja, né, de alguma causa que possa ali diminuir a pena do indivíduo. E aí, além da plenitude de defesa, nós temos o sigilo das votações. Né? Aqui a gente busca garantir o quê? A segurança do jurado, né? Garantir ali ao jurado que o seu voto ele vai dar é secreto, né? Protegido ali contra qualquer tipo de pressão, retaliação, influência externa que possa ocorrer dentro do julgamento. Então, a Constituição ela veio assegurar que cada jurado vai decidir de forma individualizada, independente daquilo que ele tem de entendimento daquele caso, independente ali, né, de qualquer outra situação externa, preservando, inclusive, né, e isso é primordial, o seu anonimato com relação ao seu voto. Né? Então, os jurados eles vão votar em uma sala especial, isolados do público, né, sem a presença do réu, lógico, o seu defensor vai estar ali, o juiz vai estar ali, né, o promotor de justiça, mas o voto dele, efetivamente, ninguém vai ficar sabendo. Né? Ele vai votar ali na urna, né, o seu voto de sim ou não com relação a cada quesito. Então, logicamente que esse sigilo ele vem novamente para fortalecer, né, e assegurar, né, que esse julgamento ele seja o mais protegido possível com relação à segurança dos jurados, né, logicamente para que eles possam exercer o seu papel tão fundamental dentro do tribunal do júri de forma, né, que tenha o máximo de segurança possível. Outro princípio aí que a gente tem dentro do tribunal, que é a soberania dos vereditos, né, que está previsto na linha C do artigo 5º lá do inciso 38. Esse princípio, né, essa premissa vai estabelecer que a decisão dos jurados, seja ela favorável, né, seja ela desfavorável, de condenação, absolvição, que seja, é soberana. Né? E essa soberania quer dizer o quê? Que essa decisão deles não pode ser revista em juízo quanto ao mérito. Tá? Não quer dizer que eu não possa pedir, né, através de um recurso de apelação, por exemplo, que haja ali a anulação daquele julgamento, que se forme um novo julgamento, né, um novo conselho de sentença. Agora, o juiz ele não pode mudar aquilo que os jurados entenderam com relação aos quesitos que foram feitos. O juiz togado, ali, o presidente, ele vai respeitar a decisão dos jurados, a decisão popular. Né? Então, ele vai pegar aquelas respostas de sim ou não dos quesitos, né? E vai se limitar ali na atuação da aplicação da lei de acordo com aquilo que os jurados entenderam ser ali o melhor veredito. Além, inclusive, há um quesito lá de absolvição, né? Se os jurados entenderam, né, que realmente, e a gente vai falar um pouco sobre os quesitos, né, e tem uma ordem específica, né, que essa ordem não pode ser, inclusive, alterada, o Código de Processo Penal 3, Código de Processo Penal traz, né, que é a relação, né, se o fato ocorreu, né, se houve materialidade, se realmente houve, se aquele indivíduo foi o que causou a morte da vítima, ou seja, se há a comprovação da autoria, mas há uma pergunta ali se os jurados entendem pela absolvição. Então, independente se os jurados acharam que o crime ocorreu, houve materialidade, houve autoria, mas os jurados podem, mesmo assim, absolver por clemência, por piedade, qualquer que seja. Lógico, pode haver ali uma possível interposição de recurso de apelação para o Ministério Público insatisfeito com aquela decisão? Lógico que pode. Mas não vai ser o tribunal que vai decidir, não, o tribunal vai rever a decisão e vai alterar a decisão dos jurados. Não. Se os jurados entenderem que alguma coisa, né, não está ali dentro do que foi trazido, né, ou que aquela absolvição genérica não cabe pelas provas dos autos, né, que foram trazidos, contrário às provas, o tribunal pode anular aquela decisão, né, e aí se forma um novo conselho de sentença. Agora, o que ele não pode é alterar a decisão do veredito dos jurados. Como eu falei, competência, né, também trazida pela Constituição, competência exclusiva para crimes dolosos contra a vida. Então, o Tribunal do Júri é o único órgão ali competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, seja ele homicídio, aborto, provocado por terceiro, instigação de suicídio, infanticídio. E, logicamente, que essa exclusividade está prevista na Constituição,
né, e protege, logicamente, o direito do povo decidir sobre esses casos mais graves. Além disso, o sistema dá íntima convicção dos jurados, né? Diferentemente, quando a gente fala de um procedimento comum, os juízes togados, né, do juiz togado, os jurados, eles não precisam fundamentar a sua decisão. Eles vão decidir segundo a sua consciência, a convicção íntima que foi ali trazida durante o procedimento, durante a segunda fase em plenário, formada a partir de quê? Da análise que foram trazidas, dos fatos que foram apresentados ali pela promotoria, né, os fatos, as provas, né, os testemunhos, né, que foram apresentados na sessão do plenário. Então, logicamente que tudo isso, né, todo esse arcabouço, né, não apenas os princípios, né, que não são, né, e esses princípios que a gente trouxe não são apenas teorias, né, são a própria alma do Tribunal de Júri, que vai efetivamente garantir o julgamento que seja mais justo possível, mais legítimo, participativo, respeitoso dos direitos humanos. Então, saber efetivamente aplicar, né, e respeitar cada um desses fundamentos é essencial aí para quem atua nessa área do direito. Além disso, a gente vai analisar, né, a partir daí, né, quais são as fases. Né? A gente viu ali os fundamentos, né, lógico que de forma aí bastante resumida, mas a estrutura diferente daquilo que a gente vê normalmente nos procedimentos comuns. Né? Esse aspecto, né, do Tribunal do Júri é fundamental, né, essa estrutura bifásica. Por quê? Porque ele divide o procedimento especificamente em duas fases, né, e duas fases claras, né, que se complementam, logicamente. Né? Então, cada uma com características, né, específicas, né, com objetivos próprios, né, e para quê? Para garantir segurança jurídica, para garantir que o indivíduo que vá ser julgado pelo Tribunal do Júri seja efetivamente julgado pelo Tribunal do Júri, porque houve comprovação mínima, um instante probatório mínimo exigido, para quê? Para que os jurados o julguem por um crime doloso contra a vida. E para que isso ocorra a partir dessa participação popular, logicamente, dentro da garantia dos princípios constitucionais e dos princípios processuais previstos na nossa legislação. Então, a gente tem aqui a primeira fase, que é o judício, né, que é a chamada fase de formação de culpa. E aí, logicamente, essa fase, a primeira fase, né, ela como se fosse um filtro, onde o juiz, né, o juiz togado, ele vai analisar ali naquele primeiro momento se existem ali elementos mínimos para levar esse indivíduo acusado para um julgamento popular. Logicamente que existem algumas situações que vão fazer com que o indivíduo não seja encaminhado para a segunda fase. Então, aqui, dentro dessa situação, a gente tem várias fases, né, até chegar a essa primeira fase. Então, tudo vai começar onde? Tudo começa no inquérito, né, na investigação, né, que vai ali buscar, dentro dessa fase inicial, pré-processual, né, de reunir provas preliminares sobre o crime. A polícia, né, a autoridade policial vai coletar depoimentos, realizar perícias, reunir documentos, né, tudo de alguma forma cuidadosa, registrada. Hoje, né, com a cadeia de custódia de provas, né, há necessidade que haja ali todo um procedimento específico para que haja legalidade naquela prova. Né? Então, essa fase de inquérito é importantíssima o acompanhamento do advogado. Né? Além disso, né, depois da finalização do inquérito, a gente tem o quê? O relatório encaminhado do delegado para o Ministério Público. Né? O Ministério Público recebe esse relatório com todos os elementos que foram produzidos e ele vai receber ou não essa denúncia, ele vai oferecer ou não essa denúncia dentro daqueles elementos, se ele entender que tem indícios mínimos, né, de autoria e materialidade, e o juiz, então, vai verificar se realmente aquela denúncia cumpre os requisitos legais, né, e se há justa causa ali para o processo, né, se o processo avança ou não. E, logicamente, que após esse primeiro momento, né, onde houve ali o recebimento, vai haver a audiência preliminar, onde vai ser ouvido ali testemunhas, vai ser ouvido ali a vítima, se possível, né, se foi uma tentativa, por exemplo, de homicídio, né, se testemunho de acusação, testemunho de defesa, perito, enfim, acariações de todos os elementos de uma audiência normal, e após a audiência o juiz vai analisar, né, a partir dali, se leva ou não para a segunda fase. E ele pode, dentro dessa primeira fase, tomar algumas atitudes,
né, algumas decisões dentro dessa primeira fase, que é decisão de pronúncia ou de impronúncia. É a primeira. Então, após essa fase introdutória, o juiz vai analisar, existem ali indícios suficientes para submeter o acusado ao júri? Se sim, ele pronuncia, aí o caso segue para julgamento popular. Se não, ele vai pronunciar. Aí o acusado é liberado dessa etapa, por quê? Porque vai faltar ali esses indícios. Mas ele também pode entender, por outro lado, por uma absolvição sumária, né? Se ficar provado ali que o fato não ocorreu, que o réu não participou do crime, o juiz pode absolver nessa fase sem necessidade. Ele pode também desclassificar. Ou seja, se ele entender que o fato ali narrado na denúncia, né, e todas as provas que foram trazidas ali não se enquadra dentro dos crimes dolosos contra a vida, ele pode desclassificar para outro crime, com a lesão corporal, né, ou qualquer outro crime que não seja dos crimes dolosos, encaminhar aquele processo para o juiz competente, né? O juiz comum. Para quê? Porque o julgamento não seria do tribunal do júri. Tá? E aí a gente tem, se houve a pronúncia, aí sim, né? O único momento em que pode haver ali um encaminhamento para a segunda fase do tribunal do júri, que é o judicium causa, né? Que é o momento do julgamento plenário. E aí onde o réu efetivamente é julgado, né, perante os 7 jurados que são escolhidos, né, e a gente vai analisar isso, como é que são essas escolhidos de forma democrática para a formação desse conselho de sentença. Então, há ali a convocação, né, sorteio dos jurados, né, é realizada a instrução em plenário, né, onde as testemunhas são ouvidas, né, onde o réu é interrogado, as partes ali, né, fazem os seus debates orais perante os jurados, que, lógico, como eu falei, sem o conhecimento técnico-jurídico, né, são efetivamente, né, o juiz daquela causa, né, e responsáveis ali por julgar com base na sua consciência, e, logicamente, que a partir disso, após esses debates orais, vem a parte importante, que é a parte da quesitação, né, onde são realizadas votações secretas. E o juiz vai perguntar para os jurados, né, o crime ocorreu, né, o acusado foi o autor, né, os jurados absolvem o réu, entre outros quesitos que estão dentro da previsão legal. E aí os jurados vão responder nas cédulas, né, sim ou não, garantindo ali a liberdade e sigilo do voto. Inclusive, se já chegar, né, a 4 favoráveis ou contrários, né, de sim, 4 não, o juiz ele não lê mais quesitos, né? Exatamente para quê? Para reservar ou para preservar a segurança do sigilo dos votos. Para que ele vai ler os 7? Né? Para entender que os 7 votaram sim, os 7 votaram não. Né? Então, há entendimento ali que, chegado ao número mínimo, né, ou seja, de 4, né, que é a maioria, encerra-se ali, né, a contagem dos votos. Tá? Então, em resumo, o que eu quero dizer aqui nessa situação é que a primeira fase, nós temos, né, o juízo, como se fosse o filtro, o juízo de admissibilidade, né, que é feito ali pelo juiz togado, né, garantindo ali que só os casos realmente com indícios, né, de crimes dolosos contra a vida sigam para a segunda fase. E aí, se houver, vai para a segunda fase, o julgamento popular. E aí, onde a gente vai ter os cidadãos comuns decidindo mérito, exercendo sua função constitucional ali garantida, né? Então, tudo isso, essa estrutura vai garantir o quê? Equilíbrio, técnica jurídica do juiz, a consciência social dos jurados, né? Que vão trabalhar, logicamente, em um conjunto, né, para uma decisão mais justa e mais equilibrada e legítima possível. Então, a gente vai falar um pouco, né, sobre essa primeira fase, a fase pré-processual, a fase de inquérito, né, dentro dessa primeira fase do Tribunal do Júri. É uma etapa essencial dentro do procedimento do tribunal, dentro de qualquer outro procedimento, mas aqui também é extremamente importante, né? Essa fase é a fase preparatória, né? Todo o caminho para o processo judicial virar para que aquele inquérito, né, todos aqueles elementos, virem uma denúncia, que aquela denúncia vire uma ação penal. Né? Então, o inquérito ele tem ali, né, a sua importância para quem atua não só, né, na área do tribunal do júri, mas qualquer outra área criminal. Né? Então, o inquérito ele tem uma natureza, logicamente, inquisitiva, né, diferentemente da natureza processual, que é uma natureza acusatória, né, mas ela é inquisitiva, né, isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela é conduzida por uma única autoridade, né, que é a delegada de polícia. Né? Nós temos dentro do tribunal da fase de inquérito um contraditório onde a defesa é mitigado, não é pleno como deve ser
numa ação penal, num processo penal. Logicamente que a palavra-chave aqui é a investigação, é o momento de busca da verdade pela autoridade policial, né, da coleta, da organização das provas, tá? Além disso, né, inquisitiva sigilosa, né, e eu peço atenção a essa fase sigilosa, logicamente que o segredo aqui protege a investigação, né, evitando ali que provas sejam destruídas, testemunhas pressionadas, garantindo efetivamente a integridade do procedimento. Contudo, né, é importante lembrar aqui que, apesar desse sigilo, né, a defesa tem direito de acessar os autos para preparar a sua atuação, né, conforme a súmula vinculante 14 do STF, tudo aquilo que já foi produzido em sede de inquérito pode ser e deve ser liberado ao advogado. Lógico, aquilo que estiver sendo produzido ainda não vai ter acesso. Né? Se, por exemplo, na fase de inquérito, né, o delegado solicita lá uma interceptação telefônica, você, advogado, você não vai ter acesso a essa informação. Logicamente, porque essa prova seria inócua. Né? Então, lógico, mas depois que isso tiver sido documentado, já tiver ali tido seus efeitos, o advogado ele precisa ter acesso a isso. Então, o objetivo aqui do inquérito é efetivamente, né, reunir provas necessárias, né, para justificar a denúncia, para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia contra o acusado, né, caso haja justa causa, ou seja, o inquérito busca evidenciar, né, a materialidade do crime, né, se ele realmente ocorreu, e indício de autoria, né, quem possivelmente cometeu o crime. Há um prazo legal, né, para finalização do inquérito, né, para conclusão, e ele vai variar conforme a situação do investigado. A gente tem ali para investigado preso 10 dias, né, tem no máximo 10 dias corridos ali para concluir o inquérito, tá? Agora, investigado solto, prazo ali um pouco mais extenso, ali com 30 dias, contado ali de forma processual, ou seja, exclui-se o dia do começo, inclui-se o dia de término. Logicamente que esses prazos, né, vão refletir o quê? A necessidade de um equilíbrio, né, entre agilidade na investigação, respeito ao direito de liberdade, tá? Ainda temos um procedimento importante administrativo, que é o indiciamento, né, o ato formal ali que atribui a autoria provável daquele indivíduo, né, um conceito aí central dentro dessa fase, né, que é um ato formal que o delegado de polícia, né, após analisar as provas, logicamente, que foram ali reunidas, vai atribuir a alguém a condição, né, de provável autor, não quer dizer que ele seja o autor, que efetivamente, né, tem total, absoluta certeza da autoria, né, mas há indícios, né, que vão levar o delegado de polícia a indiciá-lo, né, e encaminhar todos os elementos ali para a possível acusação. Não é um julgamento, não é uma condenação, né, é uma hipótese técnica, né, que vai ali, de alguma forma, formalizar quem é que está sendo investigado, quem deve ser investigado, que pode ali justificar ou não pedidos judiciais, como prisão preventiva, prisão temporária, inclusão ali do nome da denúncia, enfim, são elementos importantes, né, que esse indiciado pode sofrer ali dentro do procedimento dessa primeira fase. Pode ser que haja ali também o desindiciamento, né, se surgirem novas provas e que comprovarem também que ele não poderia ser o autor posteriormente. Tá? Cadeia de custódia de prova, essencial, né, para que essa prova seja válida. Né? Trazido pelo pacote de crimes, né, essa cadeia de custódia de provas, né, essencial, né, logicamente que é uma expressão para uma questão técnica, né, para efetivamente garantir a legitimidade, a lisura, né, de todos os procedimentos que foram encaminhados pelas provas, né, desde o momento em que eles foram colhidos no local do crime, né, seja armas, seja roupas, documentos, vestígios biológicos, dispositivos eletrônicos, né, que foram ali colhidos naquele momento, foram guardados, transportados, de alguma forma manuseados, né? Tudo isso tem que estar registrado para quê? Para que ele seja apresentado ali de modo íntegro, né? Sem qualquer risco de alteração, de perda ou de contaminação dessa prova. Aí que pode e que deve ser acompanhado pelo advogado, né? Porque qualquer falha nesse processo pode comprometer a validade de prova em juízo e até mesmo levar a sua desconsideração e que vai prejudicar ali a investigação e, efetivamente, ao Ministério Público com os seus argumentos, tá? Então, cadeia de custódia de prova é um instrumento importantíssimo também para análise, para observação dentro dessa fase pré-processual. Bom, eu falei para vocês, né, que dentro da decisão no final da primeira fase, o juiz pode tomar algumas decisões com relação
a essa primeira fase, esses primeiros movimentos processuais que ocorrem, né, antes do encaminhamento para plenário. Então, o juiz aqui, né, o magistrado, vai avaliar o que as provas, né, e o que os fatos, né, indicam, e a partir dali ele vai definir qual será efetivamente o destino do acusado. E ele tem ali, como eu falei, 4 decisões, né, que vai ter impacto direto e profundo no andamento do processo. Ou ele vai pronunciar o réu, né, a decisão que vai levar o réu para julgamento, para a presença do plenário, para o tribunal do júri, né? E aí ele vai, nessa situação, ele entende que há indício suficiente da autoria, da materialidade do crime doloso contra a vida, né? Ou ele vai pronunciar quando ele entende que não há indício suficiente, né, para levar o caso ao tribunal. Né? Em outras palavras, as provas são frágeis, o Ministério Público trabalha melhor porque essas provas aqui são insuficientes, são contraditórias, tá? Para justificar o julgamento ali pelo júri. E aí, logicamente, que a impronúncia, né, essa decisão, né, de insuficiência de indícios, de provas, essa decisão ela não faz coisa julgada material. Tá? Caso novas provas o Ministério Público consiga, né, juntamente com as autoridades investigatórias, né, novas provas, o processo pode ser reaberto sem o menor problema. Além da impronúncia, a absolvição sumária, como eu falei, né? Ou seja, uma decisão mais firme. E aí o juiz aqui vai dizer, olha, há provas cabais da inocência do réu, ou que existe ali uma causa excludente da ilicitude, da culpabilidade, da legítima defesa, estado de necessidade, né, que vai impedir o quê? A responsabilidade penal do réu. E aí, nesse caso, né, se houve ali a absolvição sumária, logicamente que aí houve análise do mérito. Então, há efeitos ali de coisa julgada material que vai impedir uma nova ação penal sobre os mesmos elementos do fato para aquele acusado. Além da absolvição sumária, nós temos ali a desclassificação. Só um momento. O momento de desclassificação, né, que ocorre quando o juiz vai entender o quê? Que não é crime doloso contra a vida. Não entende ali que o fato narrado pelo Ministério Público, né, não vai configurar, por exemplo, um homicídio, mas sim um outro tipo penal diverso, né, uma lesão corporal grave, uma lesão corporal que levou à morte, né, com resultado morte, mas que não é 121, não é homicídio. Então, logicamente, que se o juiz entender que houve desclassificação, que o crime não é doloso contra a vida, não há competência mais do tribunal do júri. Aí ele vai encaminhar para o juiz competente julgar aquele caso. Tá? Então, essas decisões, logicamente, né, representam ali marcos processuais importantes, né? E, logicamente, que é fundamental que elas sejam muito bem fundamentadas, né? Porque vão afetar diretamente o direito do acusado e a adequação da justiça, da aplicação da justiça. Tá? Então, são decisões, logicamente, interlocutórias, né, que vão nortear o processo, mas não representam ali o julgamento de mérito final, né, que esse, sim, vai ficar a cargo do Conselho de Sentença lá na segunda fase. E aí, a gente vai aqui para a segunda fase, e aí sim a fase de plenário. Né? Aqui o caso deixa de ser tratado, né, apenas pelo juiz togado, né, passa às mãos da sociedade, né, onde nós teremos lá 7 cidadãos sorteados, né, que vão efetivamente decidir ali o destino do réu. Mas, lógico, para chegar até lá, um roteiro ali detalhado, né, com muitos pontos estratégicos, né, como a apresentação do rol das testemunhas, né, assim que a decisão de pronúncia transita em julgado, o juiz presidente do tribunal ele assume ali o processo, né, e vai intimar Ministério Público, a defesa, para que eles apresentem ali um rol de 5 testemunhas cada. Então, cada parte ele pode indicar 5 testemunhos, né, para cada réu. Se for mais de um réu, logicamente, 5 para cada. Pode também haver ali, por exemplo, de diligências, né, juntadas de documentos, né, e aí, no mesmo prazo, o juiz vai pedir, né, para que as partes que requeiram diligências complementares, né, anexar documentos relevantes. Então, logicamente, que o juiz pode ali analisar, né, se autoriza diligências, sempre buscando o esclarecimento dos fatos, né, novos laudos periciais, fotografias do local, certidões, registros de chamada, tudo isso pode ser apresentado, logicamente, a depender do caso e da situação. Então, pedido de diligência pode ocorrer, sorteio de jurados, né? Como eu falei, o quadro de jurados é preparado com antecedência, o juiz convoca 25 cidadãos sorteados numa lista anual, e aí a convocação desses indivíduos no fórum, né? A partir da presença desses indivíduos convocados, 7 serão sorteados para fazerem parte, comporem ali o conselho de sentença, e que vão decidir pela condenação. E aí a gente tem
a possibilidade, né, de recusa de até 3 recusas motivadas por cada parte, tá? Então, para garantir, logicamente, essa imparcialidade, cada parte, seja Ministério Público, seja acusação, eles podem decidir ali, né, por recusar aquele jurado, sem justificar, né? Então, até 3 jurados você pode recusar. São recusas ali motivadas, previstas no CPP, né, lá no 468. Agora, a gente tem também as recusas motivadas, essas quantas forem necessárias. Logicamente, caso haja algum impedimento, suspeição, é amigo do réu, né, ou ele é amigo da vítima, é parente de alguém, enfim, nessas situações não há limite para interpor recusa de determinado jurado. E aí nós temos a seleção dos jurados, né, como falei, é uma participação através de um alistamento anual, específicos trazido pelo Código de Processo Penal. O candidato, né, a jurado precisa ser maior de 18 anos, né, ter idoneidade moral, residência na comarca, ser brasileiro nato, naturalizado, estar em pleno gozo dos seus direitos políticos, enfim. Né, então, tudo isso, né, para quê? Para que efetivamente sejam cidadãos, né, que possam, de alguma forma, de forma imparcial, né, com a devida segurança, possam efetivamente julgar o acusado. Né? E como eu falei, existem recusas que você pode atuar de forma imotivada, até 3 por parte, né? E recusas motivadas, né, com impedimento, suspeição de algum jurado, e aí sem limite. Os jurados, logicamente, vão receber um relatório simplificado do caso para análise. Né? Então, eles vão receber o que ocorreu, o fato, né, o que está sendo alegado. Esse relatório contém os pontos essenciais, fatos que estão sendo imputados ao réu, tese da defesa, as principais provas, tá? Então, isso tudo faz parte aí desse primeiro momento, né, que é extremamente importante dessa seleção dos jurados. E a gente tem a parte da dinâmica da sessão de julgamento. E aqui a gente tem a instalação da sessão, né, com um quórum mínimo aí de 15 jurados presentes, desses 25, né, se pelo menos 15 tem que comparecer. Sem esse quórum, a sessão é adiada, logicamente, aí a nova data vai ser designada, e aí, a partir desses 15 presentes, né, serão sorteados ali 7 jurados para comporem o conselho de sentença, que vão decidir ali, logicamente, pelo mérito do caso. E aí o sorteio é público, né, cada parte, como eu falei, vai ali poder, né, defesa e acusação, recusar até 3 jurados, tem necessidade de justificar, e quantas forem necessárias, né, para motivadas. E aí, feito essa formação do conselho, começa-se ali, né, a instrução em julgamento. Né? Então, a instrução em plenário começa com a oitiva da vítima, se ela sobreviveu, logicamente, né? Oitiva das testemunhas, primeiro da acusação, depois da defesa, né? Prestam ali seu depoimento diante dos jurados, né? Podendo ali ser perguntados pelo juiz, pelas partes, até mesmo pelos próprios jurados, sempre aí por intermédio do juiz-presidente. As testemunhas imprescindíveis, né, se arroladas, inclusive não comparecerem, podem ali levar o adiamento da sessão, né, aquela testemunha-chave sua da defesa, né, que viu, que tem certeza ali que não foi o réu, né, vocês têm que botar a cláusula de imprescindibilidade, né, solicitando ao juiz que efetivamente essa testemunha seja intimada a comparecer no dia do julgamento. Para quê? Porque se essa testemunha não comparecer, não houver cláusula de imprescindibilidade, não haverá ali o adiamento. Então, é necessário ter ali seguro, né, que a testemunha primordial ali, que precisa ser ouvida, compareça no dia do julgamento. Das testemunhas de acusação e defesa, interrogatório do réu com direito, logicamente, ao silêncio. Né? Logicamente, é o último passo, o réu interrogado ali pelo juiz-presidente, sempre com a garantia do direito ao silêncio, né, que é assegurado a todos, e esse interrogatório, né, pode ser estratégico, né, logicamente, tudo vai depender do advogado entender se é caso ou não, né, dele responder as perguntas ou permanecer em silêncio. Isso não pode ser utilizado, inclusive, contra ele na decisão do Tribunal do Júri. Né, o Ministério Público, inclusive, se de alguma forma mencionar que o indivíduo estava ali silente, né, não falou nada durante o interrogatório, fazendo a crer que os jurados, né, imputando a ele uma acusação, uma condenação, simplesmente pelo fato de silêncio, inclusive isso pode anular esse julgamento. Então, é importante aí o respeito ao direito ao silêncio do réu. Tá?
Logicamente, interrogatório do réu com direito de silêncio, debates orais, e aí sim é o momento final, né, dos debates orais, né, 1h30, né, para o Ministério Público iniciar as suas teses defensivas, né, e depois 1h30 para a defesa contradizer tudo aquilo, né, que a acusação trouxe. Né? Pode haver réplica, né, logicamente, se essa réplica do Ministério Público com relação ao que foi dito pela defesa, e depois do direito à tréplica, tendo ali cada um mais 1 hora. E aí nós temos o papel do juiz-presidente, né? Eu já estou aqui vendo que a hora já está se estendendo, né? Mas, enfim, vamos lá, vou tentar ser mais breve possível. Né? O papel do juiz-presidente é manter a ordem, né? Garantir ali o cumprimento das normas do júri, controlar os debates, intervir caso haja algum excesso, solucionar algum incidente do momento da sessão plenária, nomear defensor dativo se necessário, se ele entender que o réu não está sendo bem defendido, não está tendo uma defesa técnica suficiente, ele pode sim nomear um defensor dativo, se for ali o entendimento do juiz, né, para que o réu tenha plenamente esse direito de se defender, de ser defendido, ele que vai aplicar as regras sobre testemunhos imprescindíveis, formular ele requisito aos jurados, né, proclamar o resultado, proferir a sentença a partir de tudo aquilo que foi respondido ali pelos jurados. Bom, pessoal, eu vou terminar a minha apresentação aqui, senão não vai dar tempo, né, da gente para as perguntas. O professor Guilherme está aí. Peço até desculpa aí que eu ia falar mais coisa, mas o tempo foi além. Professor Guilherme, está por aí? Professor Vladimir, muito obrigado pela sua apresentação. Nada, eu fiquei até com a garganta seca, tanto que eu falei. Nossa, eu não tenho como agradecer pela sua brilhante exposição aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, professor. Foi gratificante. É sempre gratificante aí falar com vocês. Pena que tinha mais coisa para falar, mas nas aulas está lá tudo detalhado. Michele colocando aqui que aula, o pessoal batendo palmas. Que bom. Feliz. Eu fico feliz também. Gente, então, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, a presença do professor Vladimir, todos que estão presentes até esse momento. Fico muito feliz com o quórum que nós tivemos. Muito mais vão acessar a gravado. Então, eu só tenho a agradecer e deixar o convite aqui para vocês, né? Vocês assistam lá na plataforma a aula do professor Vladimir, o curso completo. Nós temos 7.000 assinantes, então imaginem que nós teremos um quórum super expressivo que vai assistir gravado no On Demand aqui as suas aulas, professor Vladimir. Assim será. Muito, muito grato, de novo. Muito grato mesmo. Muito obrigado por vocês estarem aqui, né, assistindo essa aula inaugural. Né? Tenho certeza, né, que todos que estiverem aí assistindo às outras aulas e participando disso com a gente, né, vai ter aí só a agregar conhecimento e, com certeza, para a sua vida profissional. Muito obrigado, professor Guilherme, e ao CEPTEM também pelo convite. Muito obrigado, professor Vladimir. Obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, gente. Forte abraço.